And at 7:12 a.m. Central Time, 8:12 a.m. Eastern, the 247th spacewalk in support of station assembly and maintenance and upgrades has begun. A semana tem sido de muito trabalho na Estação Espacial Internacional, uma estrutura de mais de 100 metros de largura e 70 de comprimento, que orbita a cerca de 400 quilômetros da superfície da Terra. Na terça-feira, 2 dos 7 tripulantes fizeram uma caminhada espacial de quase 7 horas para preparar a instalação de um novo painel solar. Também teve festa pelo novo recorde de permanência no espaço, obtido pelo engenheiro americano Mark Vande Hey, após completar mais de 340 dias de missão. To get outside as much as possible. I've had an indoor job 24/7 for almost a year, so I am looking forward to being outside no matter what kind of weather. Aqui na Terra, o astronauta, que hoje divide o mesmo teto da ISS com outros 3 americanos, 2 russos e 1 alemão, só quer passear ao ar livre depois de tanto tempo confinado. Mas ainda no espaço, o próprio Vande Hey e seus colegas, russos ou americanos, já sabem que nos últimos dias muita coisa mudou aqui embaixo. Seu retorno está programado para o próximo dia 30, quando ele completa 355 dias em órbita. Sua viagem ocorrerá em uma cápsula russa que trará ainda 2 cosmonautas, mas após palavras duras do chefe da missão espacial russa, temia-se que a carona fosse simplesmente cancelada em retaliação às sanções lançadas pelos Estados Unidos após a invasão da Ucrânia. Russia is making new threats regarding the safety of an American astronaut on the International Space Station in response to crippling U.S. sanctions. Esse temor só foi desfeito na manhã de quarta-feira numa nota oficial da Rússia, com a garantia de que o americano não ficará para trás. Russia will not leave NASA astronaut Mark Vande Hey behind on the International Space Station, according to TASS, the Russian state-run news outlet. De que forma a guerra ameaça a cooperação internacional que permite a operação da Estação Espacial Internacional? Em que grau russos e americanos dependem uns dos outros para sobreviver? E até que ponto as alianças que se consolidam no conflito também se repetem na exploração do espaço? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o engenheiro espacial Lucas Fonseca. Fique com a gente. Lucas Fonseca, para que serve a Estação Espacial Internacional? E ela é internacional mesmo ou ela é uma estação russa e americana com uma pequena parcela de outros países? A Estação Espacial é um laboratório, né? Um laboratório onde você tem de forma permanente um ambiente do que a gente chama de microgravidade, que é essa sensação aí virtual de uma ausência da gravidade. É como se você tivesse ali aqueles corpos com o interruptor da gravidade desligado. E aí, uma vez que a gente tem essa situação, a gente consegue acessar detalhes de experimentos que eu não consigo repetir na Terra. Então é muito importante, até para a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, a indústria química, ter acesso a esse tipo de laboratório para entender processos químicos, biológicos que não conseguem ser percebidos de maneira tão eficaz em Terra. E aí, até dentro da minha vivência, a gente mandou um experimento agora recente de uma proteína do Covid para o espaço para tentar entender detalhes da conexão do vírus com a célula que a gente não consegue olhar isso em Terra. E aí você tem vários remédios que já foram desenvolvidos na estação espacial. Você tem o Tamiflu, que combateu o H1N1, parte dele foi desenvolvido no espaço. Você tem, por exemplo, o principal remédio contra a osteoporose foi desenvolvido no espaço. Então existe um porquê acadêmico, científico muito grande de pesquisas sendo feitas aí nesse ambiente de microgravidade. Mas a Estação Espacial vai muito além disso. Ela tem essa vertente também de colaboração internacional. Até como o próprio nome diz, né, ela tem a participação de vários países. Então você tem Estados Unidos, você tem Rússia, você tem Japão, você tem Canadá e tem vários países europeus. A italiana Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia, se tornou a mulher que ficou mais tempo no espaço. O Brasil chegou a fazer parte, infelizmente a gente não cumpriu com as nossas responsabilidades e acabamos sendo desligados do programa da Estação Espacial Internacional. Mas ela sempre teve esse caráter de colaboração internacional
E isso, de certa forma, passa uma mensagem que é possível nações aí com objetivos muitas vezes tão distintos colaborar dentro da área científica e o espaço acaba sendo uma vitrine muito grande para isso. Tem como essa Estação Espacial Internacional funcionar sem colaboração em tempo integral entre os astronautas e os cosmonautas? Até que ponto russos e americanos dependem uns dos outros? Bom, Carol, esse cenário, ele obviamente já foi pensado várias vezes, mas nunca se pareceu algo muito factível, você ter uma perda de um dos lados de maneira repentina. A Estação Espacial está em sobrevida, né? Ela já deveria ter sido aposentada há alguns anos, e até pela falta de uma reposição de uma nova estação a curto prazo, foi se alongando a vida da Estação Espacial. Então, hoje, é difícil cravar que daria para continuar ela sem a participação de um dos lados. Hoje já existe os planos de algumas estações, tanto pública quanto privada, para serem instaladas no espaço, e eu diria que uma aposentadoria precoce de um dos lados provavelmente reduziria o tempo de vida dessa Estação Espacial Internacional e as agências focariam nessas novas estações que estão por vir. E dentro desse contexto, né, Lucas, a gente tem, por exemplo, os americanos provendo energia elétrica para o lado russo e o lado russo provendo a garantia de que o lado americano se manterá em órbita por meio dos chamados boosters, né? Se um dos dois lados para de funcionar, desliga suas plataformas, a estação praticamente não consegue funcionar, né? Mas a gente sempre tem cenários catastróficos onde você tem que ter alternativas para que se alguma coisa pare de funcionar, aquilo não se perca, né? E nesse quesito, por exemplo, dos boosters, que eles na verdade são motores que de tempos em tempos funcionam para levantar a altitude da estação espacial, porque a estação espacial ela vai caindo de altitude até ficar bem próxima da atmosfera da Terra, e aí quando ela começa a ficar muito próxima da atmosfera da Terra, as partículas da atmosfera começam a frear a estação espacial ao ponto dela poder cair. Então a gente tem que fazer esse disparo desses motores que hoje são feitos exclusivamente pelos russos. Mas existem alternativas para isso, até pelos próprios veículos americanos, e aí obviamente teria que ser colocado em prática, e eu não diria que existe um ponto único de falha que seria catastrófico para a estação espacial. Existem maneiras de contornar esses problemas todos, mas a questão é economicamente viável, vale a pena sustentar por mais tempo uma estação que já tem sobrevida? Então acho que isso que eles estão procurando essas respostas, até porque não tem nenhuma garantia também que os russos deixariam a estação espacial de repente, né? Até então é tudo bravata pelos dois lados, bravata mais na questão política do que uma questão técnica. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, making shuttle history and building our future in space. Ô Lucas, voltando um pouquinho aí nessa linha do tempo, em que contexto a cooperação entre russos e americanos começou? A gente pode dizer que o ponto de partida foi o fim da União Soviética em 91? Não, teve uma missão que foi muito simbólica, que foi a acoplagem de uma nave russa, na verdade União Soviética na época, né, uma Soyuz, com um módulo da Apollo no espaço, e aí teve até um aperto de mão entre um cosmonauta e um astronauta, e aquilo foi simbólico porque passou a mensagem que a gente, claro, teve uma corrida espacial, mas a ciência, né, a tecnologia em prol da humanidade, por conta de descobrimento, de descobertas que você faz nesse tipo de missões, né, quando a gente vai além, quer ir para o espaço, isso vai além dessas intrigas políticas. Então, um aperto de mão ainda no final da década de 70, é muito simbólico, mostrando que esse tipo de atividade vai além dos problemas geopolíticos. Então, a área espacial sempre foi um norte para mostrar que a humanidade poderia se ver como humanidade, não divisões políticas. Então, teve um início de cooperação ainda na década de 70, década de 80, e aí, quando veio a Estação Espacial Internacional, ela vem muito para consolidar essa ideia de que russos e americanos poderiam trabalhar conjunto, e claro, junto deles vieram aí europeus e japoneses, né? Pois é, e aí ao longo desse período todo, desde o ano 2000, quando ela efetivamente entra em operação até os dias de hoje, todas as tensões geopolíticas que já ocorreram antes, elas não contaminavam
o ambiente na estação espacial, nem mesmo as negociações. Nunca se falou em efeitos sobre a estação espacial daquilo que acontece aqui na Terra. Agora parece que as coisas estão diferentes. Você observa sinais de que de fato isso mudou e a gente pode dizer que essa guerra, essa invasão da Ucrânia pela Rússia pode ser o ponto final dessa colaboração tão singular que você menciona, começou lá atrás ainda nos anos 70? Acho que sim, Roberto. A gente está destruindo muito rapidamente algo que foi construído ao longo das décadas, né? Então, hoje, até por termos essas ferramentas tipo Twitter, que possibilita pessoas a postarem algo muito rápido e aquilo se espalhar de maneira muito rápida, algumas declarações que vêm sendo feitas ali pelo diretor da Roscosmos, né, que é a agência espacial russa, vem impactando profundamente essa relação, né, que foi construída ao longo das décadas. E isso pode, sim, terminar qualquer tipo de colaboração entre as partes. Hoje, pesquisadores, aí eu não estou mais falando de área espacial, mas pesquisadores acadêmicos em geral da Rússia estão proibidos de sair da Rússia para fazer qualquer tipo de colaboração nesse momento. Isso é um tipo de situação que, assim, há um ano atrás, na verdade, um mês atrás, ninguém podia pensar que a gente chegaria nesse nível tão rápido. E a área espacial está recebendo respingo dessa história toda. E aí a gente tem aí o Rogozin, que é o diretor da agência espacial russa, fazendo declarações terríveis no Twitter de como, olha, estamos aqui ameaçando talvez deixar a estação espacial cair, estamos aqui ameaçando de talvez deixar um astronauta americano que estava previsto de voltar numa nave russa para a Terra para trás. E ele colocou um vídeo, por exemplo, mostrando um foguete russo que tinha lá as bandeiras de vários países que iam voar experimentos, iam voar cargas no foguete, mostrando funcionários ali da agência espacial russa apagando, pintando ali o foguete para não ter bandeiras de outros países. Então tudo isso é muito simbólico e significativo, e aí, como eu já disse anteriormente, isso nunca tinha acontecido na história da astronáutica, né? Então é um negócio totalmente inédito. Aliás, o chefe da agência espacial russa postou até uma sátira em vídeo, né, mostrando o lado russo da estação sendo desconectado do restante e tal. Rogozin é conhecido pelo tom agressivo. Conta um pouco mais pra gente a respeito do perfil dele. Você acha que ele é capaz de um passo inesperado, assim como foi a invasão da Ucrânia? Ele não tem um background científico, né? Ele é um jornalista que se tornou político na Rússia, se não me falha a memória, na década de 90. Ele foi muito ativo na época da invasão da Crimeia, então ele era uma voz ativa pró-invasão da Crimeia, e ele foi alçado aí para ser o diretor da Roscosmos, e ele trouxe esse perfil dele, que é um perfil muito pró-Rússia e muito a favor dessas ações todas que o Putin faz. Então, ele não parece estar muito preocupado em manter toda essa parte científica, acadêmica, que o espaço traz de forma inerente à atividade. E aí ele tem colocado não só essa sátira desse vídeo, mas até discutido com astronautas americanos, discutido com personalidades, e sempre de forma muito abrupta. Você acha que da parte da NASA também pode ter uma mudança de humores, de comportamento diante desse cenário de guerra? Com certeza impacta a NASA, mas o que eu acho que é uma mensagem clara foi, por exemplo, uma nova força militar americana, que é a Space Force, né? Então, a Força Espacial, que foi inaugurada ainda na gestão do Trump, mas que com certeza não vai se desfazer e vai ganhar força cada vez mais frente a essas ameaças. O vice-presidente Mike Pence afirmou que Trump considera o espaço um campo de batalha, que China e Rússia estão desenvolvendo armas eletrônicas para sabotar e até destruir satélites. E a gente não está falando só de uma ameaça russa, a gente tem a China também com atuação no espaço, você tem a Índia com um programa espacial bem desenvolvido. Então são várias nações que estão de olho no espaço, claro, para uso pacífico, mas também, de certa forma, militarizando o espaço. Existe essa mensagem que o espaço deveria ser utilizado como um fim pacífico, a própria ONU tem uma mensagem clara através da Lei Geral do Espaço. Você tem frentes que vêm atuando em prol disso desde que a gente começou a explorar o espaço, mas a gente sabe que quando você encara isso dentro de países especificamente, que você tem outras vozes que acabam ganhando força cada vez mais, e você vê mais e mais testes militares sendo feitos no espaço. Pegando o exemplo da Space Force, né, que é a 4ª força militar americana, ela foi desenvolvida para proteger os ativos americanos no espaço. Então, imaginem vocês que um outro país pode resolver destruir o sistema de GPS.
e aí do dia para a noite o mundo inteiro não teria mais acesso ao GPS, e isso seria, com certeza, um problema catastrófico para várias operações que vão desde logística, distribuição de energia, o pessoal que faz uso de tempos muito precisos. O próprio sistema de GPS tem lá relógios atômicos que conseguem enviar uma medida de tempo muito precisa para aplicações diversas, até para sistema bancário. Então, a gente colocar em risco uma estrutura que a gente usa amplamente para várias frentes é algo que pode trazer um risco muito claro para o Ocidente, e até por conta disso a Space Force foi instituída, né? Lucas, como é que o fim possível dessa colaboração vai afetar os rumos da exploração espacial? Que efeitos práticos a gente pode ter, levando em conta que Estados Unidos e Rússia têm tarefas compartilhadas em várias missões mais complexas, né, como a exploração de Marte e de Vênus, por exemplo? O que a gente vem observando, até muito anterior à guerra, é que a Rússia já vinha se posicionando frente a uma nova ordem mundial. Então, toda essa cooperação que ela tinha com o Ocidente já vinha, de certa forma, sendo direcionada para uma cooperação com a China. E aí você vê hoje a Rússia propondo uma estação espacial nova para frente de 2030, a China com uma estação espacial já em órbita, e os países tentando fazer cooperação, inclusive de missões lunares. Os Estados Unidos têm a contrapartida deles, que é o projeto Artemis, que o Brasil é um dos países, inclusive, signatário do acordo, e a Rússia e a China não são participantes. Eles têm lá a missão própria deles de acesso à Lua. Então, o que a gente está vendo é esse alinhamento de uma nova ordem, onde você tem ali Rússia, China trabalhando novas missões. Você tem, claro, o Ocidente, junto do Japão, estabelecendo também novos desafios, e aí a gente está falando, inclusive, de uma nova estação espacial que vai ser instalada não na órbita da Terra, mas dessa vez na órbita da Lua. E aí a gente está vendo uma nova corrida espacial acontecendo, muito parecido com o molde da corrida espacial ainda da década de 60, mas dessa vez com um fator econômico muito mais importante. Então, o espaço hoje virou uma fonte econômica muito importante para os países, e todo esse acesso, não só à órbita terrestre, mas também à órbita da Lua, ou Marte, ou além de Marte, até os asteroides, tem um fator econômico muito importante, e até por conta disso os países vêm se movimentando para proteger esses ativos que você pode encontrar no espaço. Pois é, Lucas, se a gente olha aqui para a Terra, tá, nesse novo alinhamento entre as nações, você vê claramente um fortalecimento dos laços entre os Estados Unidos e a Europa e uma aproximação que a gente ainda não consegue compreender em que medida entre a Rússia e a China. Claramente, essa mesma divisão de forças já começa a se consolidar também no espaço, né? Exato. E aí o que a gente não entende ainda muito bem é quão simétrica que é essa relação da Rússia com a China. O que parece que essa relação de desenvolvimento tecnológico, que foi muito dependente até da história da exploração espacial soviética, hoje a China ultrapassou de longe os investimentos, a quantidade de missões e tecnologias sendo empregadas no espaço. A Rússia realmente colocou o pé no freio em relação a isso. E o que parece é que esse outro eixo, que não o eixo ocidental, quem está realmente puxando e colocando as cartas na mesa é a China e não mais a Rússia. O robô chinês Zhurong, que foi enviado pela China a Marte, desceu da plataforma de pouso e começou hoje a explorar o planeta vermelho. Então isso é realmente uma nova ordem, até em questão de exploração espacial. E pelo andar da carruagem, a gente tem, como eu já falei, né, instaurada aí uma nova corrida espacial, mas dessa vez com um concorrente que pode até passar de longe aí o que o Ocidente vem tentando fazer. Então a China está realmente investindo muito empenho na exploração espacial, e pode ser que a gente veja coisas notáveis sendo feitas pelos chineses aí no curto e médio prazo. Na sexta-feira, 3 cosmonautas vão partir do Cazaquistão para a troca de pessoal russo, né? E aí retornam para a Terra 2 russos e um americano nesse mesmo módulo no dia 30. Teve uma ameaça da Rússia de desistir de dar essa carona. Você acha que isso ainda é possível que ocorra? Hoje de manhã eles soltaram uma nota que, obviamente, eles trariam o astronauta americano. E, assim, parece que nesse momento existe muita bravata sendo trocada, né? Então, o que vai realmente ser efetivado, a gente não sabe, né? Até porque a gente até estava conversando aqui antes, parecia que era só uma bravata também, que a Rússia poderia invadir a Ucrânia, e estamos aí no meio de uma guerra nesse momento.
Mas se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu falaria que esse tipo de problema seria um problema tão grandioso para uma colaboração, que poderia inclusive ser visto até como uma ameaça, né, de guerra para os Estados Unidos. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que o astronauta vai voltar com a Soyuz, mas com certeza vai ficar como alerta, e aí vai ter uma tentativa cada vez maior de não dependência de veículos russos para se executar as tarefas do Ocidente. Pois é, embarcando nessa resposta à pergunta da Carol, Lucas, a questão do acesso ao espaço, né? Nesse momento, até pouquíssimo tempo atrás, os americanos não tinham mais como fazer o deslocamento para a estação espacial não fosse por foguetes fabricados pela Rússia a partir do Cazaquistão, principalmente. Agora a gente tem a SpaceX, que está consolidando a sua própria tecnologia de foguetes. Como é que fica a questão do acesso ao espaço hoje? Por enquanto, os Estados Unidos, de certa forma, continuam dependentes dos russos? Não, a SpaceX consegue suprir 100% das atividades, e isso é uma coisa interessante, porque não só os Estados Unidos teve falta de veículos que conseguissem levar para a estação espacial, como parte dos veículos que os Estados Unidos usam motores que são fabricados na Ucrânia, e a fábrica desses motores muito provavelmente foi totalmente destruída. Isso eu não tenho os dados exatos de qual que foi a extensão dos danos nessas fábricas, mas a fábrica de foguetes americanas que usam motores ucranianos estão com certeza preocupadas com a situação. Mas a SpaceX fez um trabalho muito interessante nos Estados Unidos, onde desenvolveu realmente uma tecnologia nacional, e é muito interessante porque o Elon Musk chegou a visitar a Rússia logo no começo da empresa, na tentativa de comprar tecnologia russa, foi negado a ele, e ele, por conta do desafio, teve que fazer tudo nos Estados Unidos, e hoje acabou se tornando o principal vetor de acesso americano ao espaço. Tem também outras empresas, como é o caso da Blue Origin, do Jeff Bezos, né, dono da Amazon, que vem tentando colocar um motor americano no mercado também, e vem tentando usar esse motor num veículo próprio e ceder esse motor para outras empresas. Então, eles, de certa forma, a gente acredita que isso vai sair em algum momento, está super atrasado o projeto, mas é para sair também, o que mostra uma diminuição dessa dependência dos Estados Unidos por parte dos russos. Hoje, até por já ter uma colaboração, já ter voos previamente acordados, astronautas americanos ainda voam com os russos, mas eu acho que agora a gente está vivendo um momento tão único que é capaz do programa espacial americano repensar esse uso de naves russas e começar a partir para algo 100% nacional americano, né? Lucas Fonseca, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Lucas. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da NASA, do site Olhar Digital, da rede ABC e do canal no YouTube de Kevin Gustafsson. A produção foi da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.